Graça e paz a todos os irmãos e irmãs participantes do Comep 2020. Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço aqui de São Paulo, um abraço da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Parabéns pelo tema do congresso neste ano, piedade, por esses recursos que estão sendo reunidos para ajuda à África na construção de uma escola em Senegal, a readequação, reforma dessa escola. Parabéns, que Deus abençoe a vida de todos vocês, pastor Clarimundo, pastor Eberson, toda a direção. Glória a Deus pelo Comep. Eu gostaria de ler o texto da palavra de Deus em Mateus 19, verso 16 a 22, que diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Que a palavra ela possa gerar frutos nas nossas vidas. Existem três grandes advertências que nós podemos destacar sobre as riquezas. A Bíblia não fala que a riqueza em si é destruidora, mas ela adverte, ela coloca alguns alertas. Primeira advertência é que as riquezas não são sinônimo de satisfação. Não é porque alguém tem muitas posses, muitos recursos, que automaticamente significa que essa pessoa está satisfeita com a sua vida. Essa é uma observação trivial do dia a dia e Eclesiastes 5:10 diz assim: Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Eclesiastes 5 diz que a pessoa que coloca o amor nas posses, ela nunca se satisfaz. Olha a situação desse jovem, rico, posicionado, poderoso, mas ainda assim insatisfeito. Uma segunda advertência é que as riquezas elas favorecem a ilusão de poder. Muitas posses podem distorcer a nossa compreensão da realidade e às vezes nós nos sentimos superiores, melhores que as outras pessoas, humilhamos outras pessoas. Isso é um equívoco muito grande que muitas vezes a riqueza pode trazer às pessoas. Por isso que está escrito assim em Provérbios 19, versos 6 e 7. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. As riquezas, elas atraem bajulação, falsas amizades, pessoas gananciosas, exploradoras, que querem se aproveitar daquele que detém ali muitas posses. Então esse jovem aqui, ele perdeu às vezes o senso da realidade. Ele acha que ele pode conquistar tudo, adquirir tudo, até mesmo a salvação. Ele diz: Jesus, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele era alguém muito confiante em si mesmo. Então, uma terceira e última advertência que nós podemos destacar sobre as riquezas é que as riquezas elas podem também engessar a nossa tomada de decisões. Pessoas com muitas riquezas têm uma dificuldade maior de tomar decisões porque ficam um pouco travadas por grandes responsabilidades que vêm da posse de riquezas. Por isso está escrito em Eclesiastes 5, verso 12: O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Isso pode gerar então uma ansiedade, uma situação como esse jovem, que ele saiu triste da presença de Jesus. Ele chega cheio de entusiasmo: Jesus, o que eu tenho que fazer? Mas quando ele escuta a resposta de Jesus, que ele deveria então abrir mão para mostrar que não havia cobiça ali na vida dele, ele vai embora triste, porque ele estava
preso às riquezas. Qual que é a fonte do problema desse jovem? Qual que é a fonte do problema, então? Não é a riqueza em si, mas no coração. Quando o coração da pessoa ele está completamente inclinado a idolatrar as posses. Eclesiastes 7:29 diz assim: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Os homens se inclinaram para um caminho difícil. 1 Timóteo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a fonte de todos os tipos de males. O amor ao dinheiro é que é a fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e se envolveram em muitos sofrimentos, envolveram a vida em muitos sofrimentos. Jesus ele coloca então aqui esse desafio diante desse jovem rico, que é um desafio aos jovens de todos os tempos, é um desafio para todos nós hoje, são advertências que colocam um desafio para nós orarmos e refletirmos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Onde está o amor do nosso coração? Em posses, em coisas, ou o amor está para Deus, para o próprio Senhor Jesus? Jesus não ofereceu àquele jovem um falso alívio. Ele não ofereceu uma resposta superficial à inquietação que aquele jovem tinha, apesar das suas muitas posses. Isso é muito interessante. Jesus mostra que ele deveria abandonar o pecado dele, que era o pecado da ganância, da cobiça, do materialismo, de uma pessoa demasiadamente apegada a dinheiro, a recursos, não disposta a abrir mão para ajudar outras pessoas. Então o evangelho, ele é mais do que trazer um mero alívio à pessoa. O evangelho ele é mais do que resolver a ansiedade, ou a falta de paz, ou a sensação de desespero, ou a falta de alegria. É mais profundo do que isso. A paz, a ausência de ansiedade são consequências do evangelho, mas o evangelho é uma resposta a um problema mais profundo, o pecado no coração do homem. Romanos capítulo 1, verso 17 diz assim, porque no evangelho foi revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O evangelho é uma chamada ao arrependimento dos nossos pecados e à fé na obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O problema daquele jovem, o problema de muitas pessoas é, na verdade, não entender isso. É pensar que o evangelho é apenas resolver um problema a mais na minha vida. Não. O evangelho é expurgar do nosso coração o grande problema do pecado conforme o evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu queria deixar então aqui algumas lições práticas para a gente orar, encerrando. 3 lições práticas para a nossa vida. Primeiro, amplie a percepção da sua vida com amor. O evangelho, uma das obras dele na nossa vida, como diz lá em Gálatas, o fruto do Espírito é o amor. Quando o evangelho de verdade está no nosso coração, nós nos tornamos pessoas mais amorosas, nós nos tornamos pessoas que se importam mais com aqueles que estão ao nosso redor, especialmente aqueles que estão sofrendo. Jesus falou para aquele jovem, olha, abre mão disso daí e ajuda um pouco os pobres. Vai lá, entrega aos pobres, dedique. Ele não quis fazer isso. Ele não quis, o evangelho ele tira essa preocupação só com nós mesmos, com a nossa própria salvação e amplia a nossa compreensão da vida. Não basta preocupar-se apenas com a vida futura, é preciso preocupar-se com os que sofrem na vida presente. É o que Jesus estava dizendo para aquele rapaz. Não basta não causar danos ao próximo. É também ativamente necessário repartir, compartilhar o que temos com aquelas pessoas que precisam. Por isso, seja solidário mais uma vez. Parabéns ao Comep por essa iniciativa de ajudar os nossos irmãos na África, em Senegal, com a reforma dessa escola. A vida, ela é muito mais do que acumular coisas para si. Ela tem a ver com compartilhar, ela tem a ver com o trabalho, mas tem a ver também com os frutos do trabalho serem compartilhados com aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que precisam. Olha o que diz Provérbios 23, verso 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Provérbios 23, verso 4 e 5. Então, aquele jovem,
se afastou triste de Jesus. Olha que interessante, as riquezas dele empobreceram ele espiritualmente. E esse erro nós não podemos cometer na nossa vida. As riquezas tiraram a liberdade daquele jovem, a generosidade, o amor, a possibilidade de uma vida mais humana, de auxiliar ali as pessoas. Para fechar o primeiro ponto, então, Lucas 12, verso 15, que diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso. Palavras de Jesus, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens dele. Uma segunda lição muito simples, muito direta desse texto: compartilhe as suas riquezas com sabedoria. Essa é uma outra lição que nós podemos aprender na Bíblia. O cristão ele tem que estar pronto a abrir mão daquilo que tem. Nós somos apenas mordomos, nós não somos donos de nada, nós somos mordomos daquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Lucas 14:33. Qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser o meu discípulo. Então, é ter uma postura aberta, uma postura mais generosa. Jesus, ele convida a reorientarmos a nossa vida, com sabedoria, nós ajudarmos as pessoas que precisam. Existe uma frase que eu encontrei atribuída a Madre Teresa de Calcutá, muito bonita, que diz assim: Deus nos enviou ao mundo hoje, assim como enviou Jesus, para mostrar seu amor à humanidade. E devemos nos sacrificar para mostrar esse amor, assim como Jesus fez o maior dos sacrifícios. Ou como Hebreus capítulo 13, verso 16, que diz assim: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros aquilo que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E em terceiro e último lugar, jamais esqueça que Jesus se identificou com os pobres. O próprio Jesus é quem afirmou isso lá em Mateus 25, alguns capítulos após aqui o texto que lemos no início. Quando você acolhe um estrangeiro, quando você visita um prisioneiro, quando você veste quem está vulnerável, despido, nu, quando você mata a sede de alguém, quando você dá comida para aquele que está faminto, Jesus disse: você está fazendo isso para mim, você está servindo o próprio Senhor Jesus. Provérbios 14, verso 31, um dos textos mais bonitos na Bíblia sobre esse assunto. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Maltratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Olha que interessante. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós somos informados que ao servir as pessoas carentes que mais necessitam, mais vulneráveis, nós estamos honrando o próprio Deus, servindo o próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos. Parabéns por esse Comep, que esse Comep seja aí um divisor de água na vida de muitos, que às vezes estão, como esse jovem, muito materialistas, muito alienados do que está acontecendo no mundo, nem aí para nada, que nós possamos ter essa postura cristã de iluminar, de salgar, de amar as pessoas. Uma frase muito bonita do Bob Percy, fundador da Visão Mundial. A Visão Mundial, há mais de 40 anos, é uma das principais organizações no mundo na ajuda a crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atua na defesa da criança e dos adolescentes em mais de 100 países, em mais de 40 anos. E o Bob Percy, esse servo de Deus, usado por Deus na plantação, na estruturação desse ministério, a Visão Mundial, que eu tenho orgulho de ser um dos embaixadores, ele tem uma frase famosa que diz assim: que a minha vida seja quebrantada pelas coisas que quebrantam o coração de Deus, que eu seja tocado por aquilo que toca o coração de Deus. E nós entendemos na palavra que Deus ele se agrada, se alegra quando nós somos então amorosos com aquelas pessoas vulneráveis. Piedade é o tema desse ano do Comep. Vamos então caminhar nos passos de Jesus com a piedade que ele requer de nós. Que Deus abençoe e que tenhamos um semestre melhor, se Deus quiser. Um grande abraço.